Seja bem-vindo ao nosso canal de contos e relatos de terror. No vídeo de hoje você vai ouvir 5 histórias que vão fazer seus cabelos se arrepiarem e sua imaginação correr solta. Desde encontros sobrenaturais em famílias até experiências inexplicáveis em lugares assombrados, estas narrativas vão deixar você sem fôlego. Prepare-se para mergulhar em um mundo de mistérios sombrios e enigmas aterrorizantes. Ela não deixa a gente sair. Oi, o meu nome é Glória e eu sou uma mãe de 29 anos de 2 meninas, Márcia 6 e Sara 9, e eu gostaria de relatar a vocês o que aconteceu conosco quando nos mudamos para a nossa nova casa. Tudo começou bem. Nós tínhamos comprado uma linda casinha. Era uma dessas casas dos sonhos, e nós éramos uma dessas famílias dos sonhos. Um pai, uma mãe e 2 filhas, um cachorro e 2 gatos. Nós nos mudamos logo para a nossa nova casa. Já no começo, todos nós nos sentimos à vontade e aconchegados em casa, menos a minha filha mais nova, Márcia. Ela não queria entrar na casa no começo e quando ela finalmente entrou, ela chorou e me falou que estava com frio. Um dos meus gatos, da peluda, também tinha medo da casa e agia muito estranhamente e ficava muito tensa quando estava lá dentro. Eu achei que podia ser porque fazia pouco tempo que ela tinha tido 8 gatinhos, e ainda estava muito protetora por instinto. Então eu simplesmente ignorei o comportamento dela e esperei que passasse. Depois de 2 semanas em um hotelzinho, e com os bichinhos da família em um canil, nós finalmente terminamos de mobiliar a casa, e ela estava simplesmente maravilhosa, até melhor do que antes. Ela estava linda por dentro e por fora. Mas tinha uma coisa que me incomodava, uma sensação estranha quando eu ficava sozinha em casa. Mas eu ignorava isso, o melhor que eu podia, porque talvez eu não queria acreditar que tivesse algo de errado com ela. Numa noite, pouco depois de termos nos mudado definitivamente, eu estava colocando a Márcia para dormir, quando ela começou a chorar. "O que foi, querida?" eu perguntei. Ela estava chorando como se tivesse algo sério incomodando ela, e ela não era de chorar fácil. A Sara é que era a mais sensível, que chorava por tudo. "Eu não quero ficar no meu quarto, mãe." Ela falou soluçando. "O Mateus pode voltar." Eu fiquei confusa com isso, porque ninguém na nossa família inteira se chama Mateus. E nós não conhecíamos ninguém com esse nome também. "Quem é Mateus, querida?" eu perguntei. Ela só ficou olhando para mim, sem dizer uma palavra. Depois de alguns minutos ela falou sussurrando: "Mateus é o homem alto que vem no meu quarto toda noite e me assusta." E então ela começou a chorar de novo, só que agora ela estava aos prantos. "Eu não quero dormir no meu quarto," ela gritava. Eu comecei a ficar cansada com aquilo e falei que era só para ela fechar os olhos e dormir. Mas ela não se acalmava, e começou a chorar mais ainda depois que eu apaguei a luz e desci a escada. A Márcia estava berrando lá em cima com toda a força há um bom tempo, até que o meu marido resolveu ir ver o que estava acontecendo. Ele não gosta de ouvir criança chorando, por algum motivo deixa ele muito incomodado. Depois de algum tempo, o Beto, meu marido, desceu a escada com a Márcia no colo, ainda chorando, e falou: querida, acho melhor você vir ver isso." Eu achei que a Márcia tinha aprontado alguma coisa, que tinha jogado os brinquedos dela pelo quarto todo, como ela costuma fazer quando está brava. Mas quando eu entrei no quarto dela, eu quase desmaiei. A parede dela estava toda arranhada e escrito com arranhões: "Quer brincar, Márcia?" Por acaso a Márcia não sabia escrever ainda. Eu acordei a Sara e fomos todos dormir em um hotel perto de casa. No dia seguinte eu chamei um padre para abençoar a casa. Depois disso tudo ficou calmo, nada de estranho aconteceu de novo, até que a Estela apareceu. De vez em quando, a Márcia arranjava um amigo imaginário, e a Sara ficava provocando a ela por causa disso, até que esse amigo imaginário se mudasse. Mas dessa vez foi diferente. Eu estava no meu quarto lendo um livro, quando eu ouvi a Márcia falar as palavras que eu nunca vou esquecer: "Oi Estela, o meu nome é Márcia."
Toma, você pode brincar com a minha boneca. A Márcia falou isso na voz mais linda e alegre que eu já tinha ouvido ela falar, e eu simplesmente pensei que fosse só mais um amigo imaginário dela. Depois de mais alguns minutos ouvindo a Márcia brincando com a amiga imaginária dela, Stella, eu ouvi a Sara entrando no quarto da Márcia. O quarto dela era do lado do meu, e eu podia ouvir perfeitamente o que as duas estavam falando. Oi Márcia, a Sara falou com uma voz provocadora. Quem é a sua amiga? A Márcia ficou quieta por uns instantes e então falou, essa é a Stella. Ela é legal. Quer brincar com ela? Na hora eu vi que ia dar confusão. A Sara era bem malvada com a irmã dela, e eu já estava pronta para ir separar mais uma briga. Mas você não imagina a minha surpresa quando eu ouvi ela dizer, tudo bem. Oi Stella, eu tenho uma caixa de joias que um amigo me deu. Você quer ver? Eu estava em estado de choque. A Sara nunca se juntava nas brincadeiras da Márcia. Isso acabou me dando um frio na espinha. Com o passar dos dias, Stella fez a sua presença ser notada. A Márcia e a Sara brincavam por horas a fio com a Stella, só parando para comer e ir ao banheiro. Sempre que as garotas desciam para o café da manhã, almoço ou jantar, a Stella parecia seguir elas, porque os bichos da família corriam e se escondiam. E o cachorro rosnava e os gatos se arrepiavam todos para as garotas, coisa que eles nunca fizeram antes. E elas também insistiam em colocar um prato na mesa para a Stella. Eu e o meu marido deixávamos porque tinha 2 lugares vazios na mesa e elas ficavam contentes. Elas adoravam a Stella, mas eu e o meu marido estávamos começando a ficar preocupados. Essa Stella parecia estar tomando o controle da vida delas. Elas não faziam mais o que gostavam nas férias. Nós tentamos separar elas, mas essa Stella sempre voltava. Eu realmente achava que a Stella era somente uma amiga imaginária delas, até o dia que nós passamos o dia todo fora de casa, em um parque de diversões. As garotas adoraram, mas quando voltamos para casa a cozinha estava uma bagunça e os bichos da família estavam todos escondidos juntos, como se estivessem aterrorizados. Tinha pratos quebrados no chão, água, refrigerante e comida por todo lado e até um garfo e 2 facas fincados na porta da cozinha. Isso nos assustou a todos, mas o que estava por vir era ainda pior. As férias acabaram e as garotas voltaram para a escola. Isso irritou muito a Stella. Eu e o meu marido ouvíamos batidas pelas paredes sempre que estávamos em casa e as garotas já tinham ido para a escola. Também ouvíamos sons de alguma coisa arranhando o chão, quando o cachorro e os gatos estavam no quintal, e às vezes até gritos, não de medo, mas de pura raiva. Então, numa segunda-feira de manhã, o meu marido saiu para o trabalho mais cedo, e eu estava preparando as meninas para ir para a escola. As duas estavam com uma expressão muito sombria e não falavam nada, e os gatos e o cachorro estavam com um comportamento muito estranho. Eles se recusavam a entrar na casa, só ficavam no fundo do quintal. Depois de um tempo eu não aguentava mais aquilo e perguntei qual era o problema. De repente as duas começaram a chorar. A Sara conseguiu falar entre os soluços algo que me deixou em pânico. A Stella não quer deixar a gente sair. Então a Márcia falou, chorando mais que a irmã, ela falou que se a gente sair ela vai fazer alguma coisa de muito ruim com todo mundo. Então Sara falou de novo. Ela disse que a gente tem que ficar com ela porque a gente mandou o Matheus embora. Isso foi a gota d'água. Eu não podia ficar mais naquela casa. Eu peguei os gatos, o cachorro, as minhas filhas, enquanto estávamos saindo nós ouvimos um barulho ensurdecedor que parecia uma batida de carro, ecoando pela casa inteira. As garotas começaram a gritar em pânico e os bichos se encolheram. Se eu não tivesse colocado as coleiras neles, eles teriam fugido. Parecia que eu estava em um filme de terror. Nós saímos correndo e fomos para um posto de gasolina ali perto, e eu liguei para o Beto e expliquei tudo o que tinha acontecido para ele. Nós nunca mais voltamos para aquela casa.
As minhas filhas ficaram tão assustadas com essa história toda que dormiram comigo, e com o meu marido, e os bichos da família todos juntos no mesmo quarto por quase 3 meses, e só conseguiram se recuperar com a ajuda de um psicólogo. O meu marido e eu fomos para uma igreja para arranjar um padre para abençoar a família inteira, e graças a Deus, nunca tivemos nenhum encontro paranormal desde então. Ele veio dizer adeus. Muitos membros da minha família já tiveram encontros com fantasmas, inclusive eu, mas essa história é da minha tia. A minha tia trabalhava em uma escola. Ela era assistente do diretor. Um dos seus deveres era cuidar dos arquivos de presença dos alunos. Cada dia, a chamada era feita na segunda luda do dia. Era uma escola bem pequena e ela praticamente conhecia todos os alunos pelo nome. Havia 2 irmãos, eu vou chamar eles de Jean e João Almeida, não é o nome deles, que frequentavam a escola. Jean era o mais velho e João era 2 anos mais novo. Um dia minha tia estava olhando as folhas de chamada que ela tinha pegado com os professores. Ela viu que os 2 irmãos tinham faltado. Ela estava anotando o nome de todos os alunos que tinham faltado e levantou para pegar algo no outro lado da sala dela. Quando ela virou, ela viu o João em pé, a apenas alguns metros de onde ela estava, olhando para ela. Ela se assustou quando viu ele e perguntou o que ele estava fazendo ali, já que os professores tinham marcado que ele tinha faltado. Ele apenas encolheu os ombros, e não falou nada. Um pouco irritada, ela falou que era bom ela ir correndo para a sala de aula. Enquanto ele saía, a minha tia se virou para pegar o que ela tinha ido pegar e voltou para a mesa dela. Alguns minutos depois ela estava pensando, alguma coisa naquele encontro não estava certo, tinha algo incomodando ela. Ela não tinha ouvido a porta abrir ou fechar quando João entrou no quarto. A porta da sala dela era grande e barulhenta, e sempre dava para ouvir quando ela era aberta ou fechada. Antes de ver o João, ela não ouviu a porta abrir, e nem ouviu de novo quando ela se fechou. Havia algo mais de estranho, mas ela não conseguia distinguir o que era. Deixando isso de lado, ela voltou para o seu trabalho e esqueceu do assunto pelo resto do dia. No dia seguinte, os professores marcaram os 2 garotos com falta de novo. Durante a pausa para o café, a minha tia se sentou com alguns dos professores e ficou surpresa ao ouvir eles falarem que um dos alunos tinha morrido. Um dos professores falou de como era triste que um garoto tão jovem morresse. A minha tia, pegando a conversa pela metade, perguntou quem era o aluno que eles estavam falando. Um dos professores falou que era o João Almeida. A minha tia ficou chocada. Ela perguntou se ele tinha morrido naquele dia. O professor falou que não, ele tinha morrido na manhã do dia anterior. A minha tia falou que eles deviam estar enganados. Perguntou se não foi o irmão mais velho, o Jean Almeida, que tinha morrido. Todos os professores falaram que não, que tinha sido o irmão mais novo, o João Almeida. Mas não pode ser, a minha tia falou, eu vi ele na minha sala ontem, lá pelo 4º período. Eu até falei para ele voltar para a sala dele. Então a minha tia notou o que foi que incomodava ela na aparência do João. Primeiro, ele não falou uma palavra para ela, só ficou parado lá, olhando para ela. Segundo, ele não estava usando jeans e camiseta branca, que era o uniforme da escola, estava vestindo uma camisa social e uma jaqueta. Ela pensou que era estranho um garoto de 9 anos se vestir daquele jeito para a escola. Ela não foi no funeral, mas um dos professores contou para ela que o João tinha sido enterrado com uma camisa social e uma jaqueta. Eles me seguem. O que são eles eu não sei exatamente, mas sei que eles me seguem. Eu posso vê-los pelo canto dos meus olhos, um vulto ao longe em um lugar mal iluminado, ou as suas silhuetas no escuro, quando estou quase dormindo, quando estou com o olho quase fechado, e se eu abro eles não estão mais lá. Também os ouço às vezes, um barulho ou outro pela casa, não barulhos comuns ou estalos da madeira ou portas batendo de leve contra o batente, sons diferentes, estranhos. Não os barulhos em si, mas o jeito que eles soam.
A maioria dos sons estranhos são um som meio surdo. Às vezes dão eco em um lugar totalmente acarpetado. Alguns são estalos bem baixos que soam no meio do ar. O som de algo se arrastando no carpete, não alguém, mas algo leve. Também ouço passos, mas são bem incomuns. Dá para sentir a diferença quando eles estão por perto. Sempre que eu acho que vejo ou ouço um deles, eu tenho essa sensação estranha de estar sendo observado, uma sensação de desconforto e às vezes de angústia. Também é normal os pelos da minha nuca ficarem arrepiados. Do nada. Simplesmente eu sinto como se alguém estivesse a um palmo de distância atrás de mim e os pelos arrepiam. Da nuca, do braço. Às vezes um frio sobe a espinha e eu tenho vontade de sair correndo e berrando. Já acordei com alguém sussurrando no meu ouvido. Não era uma voz bem definida. Não sei se era masculina ou feminina, nem o que estava falando. E eu já vi eles em outros lugares também. Quando eu durmo na casa de amigos eu já cheguei a vê-los. E os pesadelos que eu tenho? À noite às vezes é difícil dormir. Já aconteceu de eu acordar no meio da noite gritando de pavor, e dormir com a luz acesa, feito uma criança, e às vezes acordar com ela apagada, e ninguém da casa ter ido para o meu quarto para apagar a luz. Mas eu já estou meio que acostumado com isso tudo. Até hoje nunca aconteceu nada de sério ou nada que forneça uma prova concreta que eles existam. Nunca ninguém se machucou com relação a isso e a única coisa de ruim que vem deles é o medo que eles me dão às vezes. Mas como eu disse, já estou acostumando. Eu sei que isso tudo não é grande coisa, comparado com o que eu leio por aqui que acontece com as outras pessoas, mas essa é a minha história de fantasma. Eles nunca deixaram Alcatraz. Essa história aconteceu recentemente comigo quando eu viajei de férias para os Estados Unidos. Eu fui para São Francisco com a minha família, visitar uma família amiga nossa que estava morando lá. O amigo do meu pai arrumou um tour de Alcatraz para a gente, e quando eu comentei sobre isso com o meu amigo, ele me falou o seguinte: ele já tinha feito uma tour por Alcatraz. Ele estava prestando muita atenção a tudo que o guia falava pelo fone de ouvido que eles te dão. Ele falou que estava do lado de fora e que quando olhou para o telhado, ele viu um cara parado lá em cima. Ele achou que não era nada demais na hora, que devia ser alguém que trabalhava lá, até que ele olhou para lá de novo e lá estava o cara, olhando para baixo. Então o meu amigo notou a roupa dele. Era algum tipo de uniforme de prisioneiro, bem antigo. Um segundo depois, ele não estava mais lá, ninguém mais pareceu notar ele. Mais adiante na visita, ele viu uma foto de um prisioneiro, vestindo as mesmas roupas que o cara que ele viu no telhado. Ele falou que tinha certeza de que era o espírito de algum antigo prisioneiro, e eu acreditei nele. Eu fiquei totalmente impressionado com a história e fiquei transtornado para ir para lá. Quando eu e a minha família fomos, eu não vi espírito nenhum, provavelmente eu estava procurando demais, mas eu senti algo de estranho no lugar. Isso não me surpreendeu, considerando a história do local e o fato de estar localizada em uma ilha coberta de nevoeiros do outro lado de um canal, águas não muito calmas que você só consegue atravessar de barco. Mas não era só isso. Eu estava totalmente fascinado pelo tour, e quando perguntaram se eu queria entrar em uma das celas, eu entrei. Ao entrar, o meu corpo se encheu de calafrios. Foi a sensação mais estranha que eu já tive e foi muito assustador. Eu saí de dentro da cela rapidinho. Foi a minha única experiência estranha em Alcatraz, mas isso e a aparência assustadora do local foram provas o suficiente para mim. O meu amigo estava certo. Alcatraz é com certeza assombrada. Esconde, esconde. Foi há algumas noites atrás. Eu estava deitado na cama me preparando para dormir. Eu tinha acabado de desligar o meu abajur. Com a cabeça deitada no travesseiro, eu dei uma olhada na porta aberta que levava para o corredor e notei uma névoa flutuando lá. Eu moro sozinho, então não podia chamar ninguém para ver aquilo. Eu estiquei a mão e acendi o abajur e a névoa desapareceu. Sendo curioso que eu sou,
Eu apaguei a luz de novo, e a névoa estava lá parada na minha porta de novo. Eu achei que fossem os meus olhos me pregando alguma peça, então eu fiquei olhando a névoa, até que eu notei que tinha a forma de uma garota. Tinha quase 1 metro de altura, mas eu só podia ver o contorno. Então, em uma voz meio abafada, eu ouvi ela dizer: "Vem me procurar", ou alguma coisa parecida. Eu já estava bem assustado a essa altura, então eu só cobri o meu rosto com o cobertor e comecei a tremer. Depois de uns 5 minutos eu ouvi aquela voz de criança de novo, como se estivesse cantarolando algo. Então eu coloquei a cabeça para fora do cobertor e olhei de novo para a porta, e a névoa com a forma de menina estava alguns passos mais perto. Dessa vez dava para ver os olhos, mas só os olhos, o resto todo estava faltando. Os olhos eram verdes como 2 esmeraldas. Ela falou de novo: "Vem me procurar". Já completamente apavorado, eu levantei para ir procurar ela, ou ver o que ela queria, e no instante que eu coloquei o pé no chão, a névoa flutuou para fora do quarto e desceu pelo corredor. Ela já tinha saído e eu não sabia para onde tinha ido, mas parecia que ela estava indo para a cozinha. Eu fui até a porta da cozinha e abri ela, e um vento passou por mim e eu vi a névoa aparecer e sumir quase que no mesmo segundo, na frente da geladeira. Então eu fui até lá. Eu abri a porta e uma grande nuvem negra com o mesmo formato da garotinha, agora completa com todas as características que ela não tinha antes, saiu de lá de dentro. Os olhos dela eram do mesmo tom de verde esmeralda de antes, e os seus cabelos tão negros como o céu da meia-noite. E ela sussurrou: "Você me achou". Depois que isso aconteceu, eu nunca mais vi nada de estranho acontecer aqui em casa. Eu não sei quem era a garotinha ou por que ela estava aqui, mas eu espero nunca ter de brincar de esconde-esconde com ela de novo. Aquilo quase que me matou de medo. Você pode achar que eu sou louco ou que era um sonho, mas eu sei que aquilo que aconteceu comigo foi real. E aí, o que achou? Aterrorizantes, hein? Conhece alguma variante dessa lenda? Deixe nos comentários a sua opinião e se tiver histórias, relatos ou sugestões, fique à vontade para deixar nos comentários ou enviar por e-mail. A palavra secreta de hoje é: esconde. Comente ela para eu saber que você ficou até o final. Até o próximo vídeo.